carvão é preto, quando arde é vermelho. Qual é, afinal, a cor do carvão? Minha mãe, de noite não entendo nada. Será que as cores nascem só de madrugada? Minha mãe, quem sabe se a voz do amarelo não é doce apenas na imaginação? Olá, bem-vindo a mais um Entre Nós. A nossa convidada de hoje é a escritora Maria Alberta Menezes. Tem uma vasta obra poética, estando representada em várias antologias nacionais e estrangeiras. Publicou mais de 70 livros para crianças, contos, poesias, teatro e novela. Em 1986, recebeu o Grande Prémio Carlos Gulbenkian de Literatura para Crianças pelo conjunto da sua obra literária e pela manutenção de um alto nível de qualidade. Entre 1975 e 1986, dirigiu o Departamento de Programas Infantis e Juvenis da Rádio e Televisão Portuguesa. Olá, Maria Alberta Menezes, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Olá, e como tu gosto. Muito obrigada. Por que é que se dedicou à escrita para crianças? Eu desde pequenina que sempre gostei muito de ler e assim por volta dos... Eu até inventei a minha maneira de ler, porque realmente não havia naquela altura, não havia assim aquelas escolas que há hoje, não é? Não íamos logo pequeninos para aprender a ler e a escrever. E depois, a primeira vez que eu fui para uma escola mesmo, tinha 9 anos. Mas falou que inventou a sua própria maneira de ler. Mas é com batota, não vou dizer porque isso levava uma confusão. Lia na diagonal, não? Não, mas inventei uma maneira de escrever. Eu já nem me lembro, mas só sei que eu conseguia ler, não lendo. É uma coisa esquisita. Eu tenho que aprofundar esse sistema, para depois dizer melhor. Mas realmente, quer dizer, eu gostava imenso comecei a ler assim por volta dos 5, 6 anos. E logo a ler a Aquilino Ribeiro. Mas é o Aquilino Ribeiro para criança, não é o Aquilino Ribeiro dos seus livros mais complicados para adulto. E então, era livros que eu lembro, por exemplo, sei lá, a história de Joly com o francês, que Boa Caçada fez, só este título era fascinante, não é? E havia todos os títulos assim muito grandes. Eu adorava aquilo. Mas eu comecei a gostar porque, estranhamente, o meu pai não tinha nada a ver com leituras, nem com escritas, nem a minha mãe não tinha nada a ver. O meu pai era transmontano, a minha mãe era alentejana, veja bem, eu sei assim. E então, tendo nascido em Vila Nova de Gaia, o meu pai falava muito como o Aquilino Ribeiro escrevia, o que eu achava estranhíssimo. O meu pai, por exemplo, nunca dizia, aquele rapaz é muito fino, era sempre, é um finório. Nunca dizia, aquele é patife, dizia, é um patifório. Nunca dizia que linda, como é que eu dizia? Nunca não dizia que lindo pôr do sol, dizia assim, que lindo lusco-fusco. E eu adoro, ainda agora, adoro, quando começa a anoitecer, eu digo que lindo lusco-fusco. Ficou assim a olhar para mim, mas eu acho bonito, como o Aquilino escrevia. E à noite, quando se ouvia um pássaro assim no meio do campo, nunca se dizia era uma coruja, um mocho, assim qualquer coisa. Meu pai dizia sempre como o Aquilino descrevia, que era, estou a ouvir um noitivo. Este é o fascínio da escrita, comecei a gostar de ler palavras assim e frases bonitas, coisas que me diziam qualquer coisa e pronto, comecei a ler muito cedo. E depois, só quando com 9 anos, fui para um colégio interno, depois de estar à solta no campo, em pleno Ribatejo, durante uma data de anos, só fazer asneiras, a subir às árvores, a andar agarrado aos burrinhos e perder-me pelo campo. Foi difícil. Foi, mas foi muito engraçado. Eu acho que foi difícil para os meus pais, percebe? E para quem tomava conta de mim. Para mim foi ótimo. E então, aos 9 anos, meteram-me interna num colégio em Lisboa, porque, claro, tinha que aprender qualquer coisa. Não? Fui para a 3ª classe e apaixonei-me pelo dicionário. Começou tudo aí. Pelo dicionário? Pelo dicionário, que é um livro que não é nada de paixões, mas eu apaixonei-me pelo dicionário. Achava que se eu soubesse todas as palavras que lá estavam, que podia ser escritora. Apareceu-me assim, de repente, a ideia. Então, desde muito cedo que queria escrever. Pois, sabia quando que às vezes os alunos, com quem eu vou falar de escola em escola ainda hoje, dizem-me assim, quando é que começou a ser escritora? Aquelas perguntinhas deles. Eu comecei a ser escritora com 9 anos. Ficam, porque muitos deles têm 9 anos, não é? Então acho aquilo uma coisa do outro mundo. E foi realmente a olhar o mar da Figueira da Foz, uma coisa que eu nunca disse que é um horror, com um caderninho, com o dicionário ao lado, sempre a tirar palavras difíceis, porque eu pensava que só se conseguia escrever com palavras difíceis, era uma ideia errada, porque não é nada assim, não é? Olhar para o mar, escrevi uma quadra que é um verdadeiro disparate, mas que eu adoro. Foi a primeira quadra da minha vida. E lembra-se? O que é que eu digo? Nunca me esqueço, essa nunca me esqueço. É horrível, é assim. Num sibilar longínquo, o mar rugia a chorar. É que um segredo iníquo o fazia meditar.
Lá está o dicionário. E então eu olhei para aquilo e disse assim, que linda quadra que eu escrevi. Não percebo nada do que está aqui, mas é muito bonita. Foi o fascínio das palavras. Mas eu soube aplicar. Olha, o mar era assim, num sibilar longínquo. Eu estava a sibilar longínquo e mesmo assim eu ouvi um sibilar. Depois dizia que eu estava a rugir ou a chorar. Coitado, já não estava só a sibilar, não é? É que eu adoro, é que um segredo iníquo, que eu acho que é, ainda hoje não sei muito bem o que é, mas acho que é sinistro, o fazia meditar, coitado do mar. Estava a rugir, a sibilar, a chorar e eu não fui a meditar. Nessa é uma altura, parvoeira, sabe? Não pensava escrever para crianças? Nem sonhar, nem. Gostava era de ler como é que criança. isso aconteceu? Como criança gostava muito de ler. Mas aconteceu. Escrever para crianças foi perfeitamente inesperado, porque foi as minhas filhas pequeninas, uma vez vieram do colégio, elas tinham pai quase 5 anos, no infantário, na Covilhã, e disseram, a mãe está... eu excepcionalmente estava doente, porque isso é uma história. Eu nunca estou doente, graças a Deus, mas o que é certo é que naquele dia estava com uma gripe. E era assim, mãe, mãe que escreve tantos livros, porquê é que não escreve uma coisinha para nós? E eu, está bem, então logo quando vocês vierem eu escrevo. Quando vieram tínhamos esquecido completamente. E então disse uma coisa qualquer feita no momento. Bem, o ar delas era assim, a mãe escreve assim coisas tão horrorosas. E eu disse assim, tenho toda a razão, amanhã penso mais um bocadinho. E assim, pensei mais um bocadinho. Aceitou o desafio delas? Aceitei e depois achei graça. Que havia muito para dizer quando eu pensava que não havia. Tem mais de 70 livros publicados. O que é que procura com a sua escrita? Ora, eu com a minha escrita procuro apanhar uma ideia que talvez esteja perdida ou esquecidinha num canto, porque em todo o lado há qualquer coisa para se falar sobre ela. Eu olho para uma coisa e se eu olhar muito, muito, eu descubro o que é que ela me quer dizer. Isso é uma coisa que realmente... E faço essas experiências com as próprias crianças. Por exemplo, eu entro numa escola, não conheço a escola. Isto é só um exemplo. E depois elas dizem, eles perguntam assim, mas não há nada para dizer, não há nada para explicar. E eu lembro sempre de um aluno meu que uma vez, quando eu disse para ele escrever, e depois ele escreveu tudo, muito, 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 quando não queria escrever, ele diz-me assim, doutora, não fui eu que escrevi, foi o meu lápis. Está bem, mas tu é que pegaste um lápis. Ele é mágico. Porquê? Porque o meu lápis escreve coisas que eu nem sabia que sabia. Isso é lindo, é lindo. Eu lembro muito disto. Nós, se olharmos muito para uma coisa, descobrimos a história dela. Então, todas as coisas têm uma história para contar. Todas as coisas têm uma história para contar. E eu gostava que nos contasse uma história. Uma história? Mas esta ou é um bocado... poema, pode ser? Tenho aqui uma, por acaso, que é um bocado complicada neste aspecto. Eu, aos 7 anos, 8 anos, fui para o meio do Ribatejo, porque morreu um avô meu, pai da minha mãe, deixou-nos lá umas terras inóspitas, uma coisa... O mato cobria um homem em cima de um cavalo, veja só. Temos que fazer os tijolos à mão, com barro. Foi uma experiência sensacional para uma miúda de 8, 9 anos. Exato. E miúda, é preciso dizer que eu tenho 2 irmãs mais novas, portanto não estava sempre sozinha, não é? Estava até muito acompanhada. E então a minha avó materna deu-me um vasinho com um sobreirinho pequenino, mas muito pequenino. E disse, olha, leva lá este sobreirinho e enterra-o lá, onde tu quiseres. Eu acho que, por acaso, que esta história que diz muito de mim. E eu, um dia inteiro de viagem de Lisboa até ali, onde agora são só 100 km, é rápido, mas naquela altura demorava muito tempo todo, para não entornar o vasinho nem a terra, cheguei lá e perguntei ao meu pai quantos anos é que durava um sobreiro. E diz ele assim, uns 300 anos. Olha, tens ali uma cortiça, se tu contares os risquinhos que a cortiça tem, contas 300 à volta disso. Eu fui contar e dava. Disse, epá, então este meu sobreiro agora vai ficar assim, num sítio onde não pode dar um pulinho para o lado, porque até faz muita impressão as árvores não poderem sair do sítio, né? Começam a ficar ali, acho horroroso. E então ele nunca pode escolher o sítio, eu tenho que escolher ou por eu. Andei para ali, olha, vai para ali, ali não, se houve muitas galinhas. Ali não, porque o chão está muito úmido. Eu não havia maneira de arranjar um sítio bonito aqui, a vista é horrível, coitadinho, 300 anos a olhar para esta vista horrorosa, não pode ser, onde é que eu hei? Eu lembro tão bem disto. Que idade onde tinha? É que tinha 8 anos. Onde é que eu hei de plantar? E já tinha essas preocupações? Tinha, porque eu adoro o campo, adoro as árvores, os pássaros, os animais mais selvagens. E então, eu lá arranjei um olival, com as oliveiras muito assim, muito pequeninas, todas muito bonitinhas, muito certinhas, e disse, vai mesmo aqui, por acaso é onde agora está em frente à minha casa. E então, enterrei-o, muito bem enterradinho, e depois foi assim, reguei um bocadito, e ele começou a crescer, a crescer, a crescer, a crescer. A certa altura já estava no meu também, porque começou a subir mais, e hoje está lá um lindíssimo sobreiro.
E então eu falo muita vez com ele. Falo com ele, pergunto se ele está bem, se gosta daquele sítio é bonito, está bem cuidado pelas oliveiras, se sente bem. Eu acho que graças a estas coisas. E sinto-as. E então um dia resolvi fazer um poema, que é Uma Árvore Amiga. É assim, já vai ver que é tal qual que eu disse. De muito pequenina te conheço. Lembras-te de brincarmos ao crescer? Tu me ganhavas sempre, pois mais baixa fiquei eu sempre sendo de assim ser. De muito amedrontada te conheço. Lembras-te das geadas e dos frios? Eu te ganhava sempre, pois fugindo, em casa aconchegava os arrepios. De muito pequenina te conheço, e se algum dia me esquecer de ti, é de mim que me esqueço. É muito lindo. Contavam-lhe histórias. É uma verdade. É verdade. Em criança, contavam-lhe histórias. Imensas. E quem me contava mais histórias era a minha avó materna, a mãe da minha mãe, aquela que me deu o sobreirinho. E ela contava-me tantas histórias que, olha, eu já estava na faculdade, e a mãe também contava, mas não tinha tanto jeito. E então eu já estava na faculdade e, como raras vezes estava doente, de vez em quando virava-me assim para a minha mãe e dizia assim: "Oh mãe, amanhã eu vou estar doente, mas sentes-te mal? O que é que tu tens? Já tens febre? Estás doente da cabeça?" "Não, não tenho nada, apetece-me estar doente amanhã." "Para quê?" Para a mãe me fazer assim, uns caldinhos de galinha, tira-me a febre de vez em quando e conta-me histórias. Veja bem, já Mimo. com aquela idade Gostava que de tinha mimo. que ter mais juízo, ainda estava com esses mimos das histórias. É muito importante contar histórias às crianças. É muito importante. Para o seu desenvolvimento. É, até porque nem todas as histórias servem a qualquer criança, não é? A gente também tem que conhecer. E quando não se conhece, eu não devia dizer isto, mas vou dizer, eu quando não conheço as crianças muito pequenininhas que estão à minha frente, que é raro, normalmente é assim, mais o segundo ciclo, terceiro ciclo que eu gosto de falar com elas, e incentivá-las à leitura e à escrita, que é uma coisa que eu adoro, adoro incentivá-las. Eu, quando não vejo assim crianças muito pequenininhas, pergunto assim, a certa altura, para as cativar mais: "Vocês querem que eu vos conte uma história de terror?" E elas dizem assim: "Queremos!" Mas é que é um grito geral, não faz ideia. "Queremos!" Eu digo: "Mas assim, pouco medo? Medo assim, ou muito medo?" "Muito medo!" É fascinante. Eu lembro, quer dizer, no campo, que eu também, nós à luz da vela, havia lá umas mulherzinhas do campo engraçadíssimas, contavam imensas histórias, coisas que nunca vi escritas, e nós adorávamos assim. Mas eu conto uma história de terror, que me contavam quando eu era pequenina, que nem estão escritas ainda, pertencem à pura tradição oral, e ribatejana, e então eu conto-lhes a história, mas as histórias não são de terror até ao fim. Há uma frase no fim que vira tudo. O que é engraçado, porque quer dizer, é um terror até a certa altura, e depois de repente a gente vê que não havia razão nenhuma para ter medo. São crianças, também não podiam ficar com essa... Nem sonhar, pelo contrário. É até há um desfazer desse terror que vai ao encontro, que bom. E assim, mas o que é que vocês pensavam? Não era nada disso. Depois já o final da conversa, porque as histórias todas que eu lhes conto às vezes, que são desconhecidas e outras conhecidas, têm que ter sempre uma coisa no fim que lhes faça calma, que as acalme e que não lhes crie mais preocupações do que aquelas que a vida já lhes traz muitas vezes, não é? Acha que se todas as crianças contactarem com os livros como a Maria Alberta contactou e outras mais, o nosso problema de iliteracia estaria melhor resolvido? Eu acho que sim. Eu acho que estava mais bem resolvido, de uma maneira mais profunda, mais... Mas sabe, é uma coisa engraçada, porque, por exemplo, eu tenho duas irmãs e quando eram pequeninas elas não se interessavam, quer dizer, elas nunca tiveram o meu interesse por ler. E ainda hoje não têm assim tanto interesse como eu. E nós somos tão diferentes, mas cada uma no seu campo tem a sua maneira de agir e de ser feliz, percebe? Quer dizer, não é toda a gente que de facto gosta. Agora, que goste bem já é muito bom, não é? E que conheça, e que possa decidir se gosta ou não gosta, sei lá, de ler muito, de escrever, porque de escrever é um fascínio, é uma coisa dramático é não conhecer. Dramático é não conhecer, é. A sua obra é caracterizada pelo humor e pela poesia, concorda? Eu acho que sim, eu acho que concordo. Por acaso não trouxe um livro? Pois, eu concordo porque de repente eu estou a escrever e sem eu dar por isso. É tal coisa, está a ver? Do lápis, que escreve coisas que eu nem sabia que sabia.
Eu também, quando estou a escrever à máquina, de repente aparecem-me ideias de coisas que eu nem me lembrava que lembrava. É uma coisa que um adulto já não pode dizer, não é? Que o lápis escrevia coisas... Coisa que eu nem sabia. Olha, disse outro dia, o Lobo Antunes. Disse outro dia. Foi tão engraçado. Em certas áreas pode ser encarado como uma desresponsabilização. Não. Sim, certa, pois. Mas escrita literária. Aqui há uns tempos eu li uma entrevista do António Lobo Antunes. Aliás, eu adoro, gosto imenso, é das pessoas que eu mais gosto de ler. E gosto. É o seu autor preferido? Quase. Neste momento é ele e o Miyakoto. Eu tenho que dizer, dos adultos, não é? Estamos a falar de... Sei que também gosta muito de Luís de Camões. Também adoro. A lírica, eu gosto mais. Mas realmente, quer dizer, quando uma pessoa começa a escrever, sem querer, começam a vir ideias que se conjugam no escrever, no ato de escrever, que se eu não me tivesse sentado, garanto-lhe, se eu não me tivesse sentado em frente à máquina e não tivesse começado, às vezes, como na Sopa da Pedra, naquela história da Sopa da Pedra, às vezes por uma primeira frase, que como a pedra se deita fora, eu não chegava a outras coisas que, certo, começo a ficar divertida com o que me aparece. Aparece-me sempre porque eu já lá tenho, não é? Porque eu tenho em mim, aparece. Mas é que eu tenho que ir buscar. E o Lobo Antunes disse isso precisamente, quando eu me sento para escrever, às vezes não tenho ideia, depois de repente começa e tal. E é verdade, é mesmo assim. Os prémios que recebeu, e foram muitos, foram determinantes. Foram alguns. Foram alguns. O que eu gostei mais prémios. já citou, que foi o Prémio Gulbenkian, que até por não ser por uma obra, foi pela obra toda. Exatamente. Esse foram gostei. Determinantes para a sua carreira literária. Foram vários, foram alguns do ambiente na literatura infantil portuguesa, 2 ou 3. Foi os de teatro da Secretaria de Estado da Cultura daquele tempo. Foram bons prémios. Foram. Ainda foi um outro. E foi o Internacional de Poesia, que por acaso quase ninguém sabe, que é o prémio italiano de Giacomo Leopardi. Esse também foi muito bom. Gostei muito. Como é que recebeu esses prémios? Foi muito estimulante? Foi gratificante? Fiquei primeiro admirada. A gente fica assim meio admirada. Que engraçado, olha, isto foi bom. E depois gostei. Mas não, quer dizer, não foi nada que me incentivasse assim demais para escrever. Exceto o da Gulbenkian, que caiu muito bem, porque eu tinha acabado de sair da RTP, tinha acabado de pedir pré-reforma, porque eu já estava com uma tensão alta, estava um bocado cansada, estafada, e soube mesmo bem eu a sair lá e a apanhar aquele prémio. Quer dizer, foi assim uma espécie de coisa que não se deixa cair em nada, não é? Foi professora durante muitos anos do ensino técnico, preparatório e secundário. Gostou dessa experiência? Eu adorei. Adorei porque foi o contacto mais direto com as crianças, não a um nível fortuito, casual, não é? Ou familiar. Foi mesmo, eu tinha que lhes dizer coisas e tinha que as captar para isto. É para o sentido das coisas na vida, para o próprio sentido da vida. Porque uma coisa que me fascina imenso é quando me dizem assim, isto não tem nada para dizer, não tem, então espera aí, deixa cá olhar bem. E descobre-se sempre. E isso é que eu sempre ao longo, eu fui sempre professora de português e história, que eu sou licenciada em português e história. Eu era as duas coisas, mas eu gostava mais do português, muito mais. Dava-me mais aso a inventar e a fazer escrever e tive experiências sensacionais. Que eu tenho num livrito meu, como é que se chama? O Poeta Faz-se aos 10 anos. Que foi um livro que eu resolvi fazer a certa altura porque eram tantas as maravilhas que se passava nas aulas, coisas fantásticas que passava, que dizia, eu vou com estes meus alunos, tenho lá os nomes deles todos, contar o que se passava. E realmente... E aprende-se com eles. Muito. Aprende-se muito com eles, muito. E depois eles são extremamente motivadores, não é? Tem uma enorme energia. E eu adoro, quer dizer, quando era professora, eu irritava-os imenso, adorava irritá-los. Irritá-los no bom sentido. Irritava-os como? Olha, por exemplo, sei lá, agora não vou dizer isso, mas só um exemplozinho. De quando eles pensavam que eu escrevesse uma primavera e eu só ouvia assim, que bom, que ela se lembrou. Ai, que maravilha, isso faço como o ano passado e já está. E tá. Eu resolvi proibir. Então o que é que eu proibia? Não podem falar da primavera, começa no dia tal, no mês tal e acaba no dia tal, no mês tal. Não podem dizer que é a estação das flores. Não podem dizer que vêm as andorinhas fazer os ninhos, esbeirar os telhados. Não podem
sei lá, dizer o que toda a esta gente zona diz da primavera. E não pode acabar assim. Eu gosto muito da primavera, grande ponto de exclamação. Ficaram desanimados, que irritavas assim. E depois o que saía das conversas a seguir é que era engraçado. E então faziam textos giríssimos, porque eu tenho, por acaso, nesse livro, tenho textos fantásticos. Tem também livros que foram recomendados, como leituras recomendadas para diversos anos escolares. Eu acho que o Ulisses é um desses livros. Penso que está para o 7º ano. Para o 6º ano de escolaridade, para o 6º. E como para o 7º está à beira do Lago dos Encantos. Como é que isso aconteceu? Olha, é assim, não há livros únicos. Não há livros únicos, desde o início de abril não há livros únicos. Há livros recomendados, ou seja, que por uma razão ou outra os alunos se podem interessar por eles, ou porque fazem parte, ajudam às matérias que se dão naqueles anos. Por exemplo, a Sofia de Mello Breiner tem vários livros recomendados, eu tenho vários livros recomendados. Não me lembro assim de mais ninguém que tenha, mesmo que não me lembro, porque não vou lá ver. Só que isto deve-se, não sei como é, mas penso que passa através dos ministérios. Não sei, nunca soube. Esse livro, foi uma Ulisses, surpresa foram todos uma surpresa para mim. Grata, com certeza. Imensa. Então, o livro Ulisses já vendeu milhares de exemplares. Eu penso, sim, de certeza absoluta. Eu já nem sei em que edição é que vai. A última vez que eu olhei, ia na 26ª ou 27ª de uma editora que os editou. Porque já vinha atrás, esgotado, de outras editoras. O que é que sente quando pensa que tantas pessoas já leram? É muito engraçado. Depois é engraçado porque é assim, olha, por exemplo, eu vou a uma escola e, por exemplo, outro dia fui, já não sei onde é que foi na Beira Alta. Então sou recebida pelo próprio Ulisses. Eles representam tudo, percebe? Representam. E depois eu vou ouvindo, depois perguntam-me coisas, mas as representações que eles fazem dos livros é uma coisa linda, porque vê-se mesmo que gostam. Porque a mim o que me interessa, quando vejo ler os livros, é que eles gostem e critiquem e me façam perguntas sobre os livros e sobre as coisas, porque me dá aso a comunicar muito mais com eles, não é? E sobretudo que vivam os seus livros. Que vivam a aventura de ler livros, que é uma coisa que eu gosto imenso. Isso é realmente muito importante. A par dos seus livros, tem colaborado também com outros autores, nomeadamente com a Ana Tércia Rocha e o Carlos Correia, na coleção Juvenil Mistério. Foram 16 livrinhos, 16 livrinhos em que nós resolvemos armar-nos em detetives. Então aquilo chama-se, como é que é? 1001 Detetives, é a coleção. E pegando numa pista de um certo uma certa malfeitoria, porque não pode dizer que é crime, não, porque tivemos um pouco esse cuidado, não é? Tivemos mesmo muito esse cuidado de não exagerar as coisas. E então deixamos pistas falsas. É importante ter esses cuidados, não é? É muito importante, porque as idades em que eles leem esses livros é os 12, 13, 14 anos, está bem? Depois, quer dizer, não podem entrar logo assim coisas Escreveu fortes. também com o António Torrado. Com o António Torrado também. E gosta muito de escrever com o António Torrado. Eu gosto porque é uma escrita divertida no ato de escrever. Porque ele diz uma coisa, eu digo outra. Quer dizer, há assim como que um crescer do livro vai entrando. E o facto de haver uma pessoa ao nosso lado que diz, dentro da mesma intenção de enriquecer a escrita, de ir de degrau em degrau subindo até onde nós próprios não sabemos onde é que chegamos, estimula. Percebe? É engraçado. Às vezes o António diz assim, Alberta, agora é uma poesia, escreve a Maria Alberta. Que é para não... Está bem, eu escrevo. Temos coisas, temos livros. Há um então que está esgotadíssimo, que é sobre desenhos do Amadeu de Sousa Cardoso, que se chama Histórias em Ponto de Contar. Que esse livro foi uma alegria escrever, porque realmente é fascinante quando a gente encontra uma pessoa que dá voz a coisa que a gente ainda não sabe que vai pedir, não é? E depois eu também. Mas é muito Há algum livro seu que considera o seu preferido? Bom, de nós dois é esse. O livro meu que eu considero o meu preferido, eu gosto de todos, cada um por uma razão diferente. Este é engraçado, que este diz, histórias, tempo vai, tempo vem. Por acaso trouxe, porque aqui, olha, isto foi uma experiência de contenção de linguagem. Repare, aqui, com desenhos enormes, como isto tem, enormes, estão, quantas histórias imagina que estejam aqui? Eu estou a ver o índice. Batatice, 17. 17 histórias, está a ver, num espaço tão pequenino, completos, com princípio, meio e fim. Isto é muito engraçado, porque realmente foi uma experiência que eu resolvi fazer para ver se era capaz de escrever histórias muito pequenininhas, para crianças com princípio, meio e fim, e que tivessem uma certa graça que os levasse a ler. E saiu isto. Para além da literatura infantil, também é poeta.
Porquê é que a sua escrita para adultos a marca muito? Olha, é assim. Eu tenho, antigamente punha-se uns retratos que tiravam aos pequenitos, assim, atrás da fotografia punham o nome da pessoa e a data, os anos que tinham. E eu tenho uma fotografia quando eu tinha 4 anos, que metade da cara está a rir, metade da cara está pensativa. Eu não sou capaz de fazer isso nem ao espelho. Eu tenho treinado, mas não dá. A minha poesia, para a minha grande, é a cara que está mais pensativa. E a outra que está assim mais a rir é a minha escrita para crianças. Eu acho que é exatamente o retrato perfeito meu, total. Qualquer dia sai um livro que é só de retratos. Mas é completamente diferente, sabe? Porque eu quando escrevo para mim, que aliás foi como eu comecei a escrever, só depois de 9 livros publicados é que eu comecei o primeiro para crianças, de repente. Foi assim, achei graça. Mas é completamente diferente escrever para adultos ou para crianças. Eu agora estou com saudades de começar a escrever para mim, mas ainda tenho umas coisas para dizer a eles, aos mais novos. Então ainda vai continuar a escrever para crianças? Só depois é que não. Quando escreve poesia, em que é que se inspira? Olha, em nada começo. Se eu tenho cá dentro, fica escrito. Se eu não tenho, não fica. Nem sempre estou em ponto de contar. Nem sempre. Publicou em 1996, O Jogo dos Silêncios. Foi o último. Que nos trouxe. Fale-nos um bocadinho sobre esse livro, pode ser? Este livro, mais do que falar, se não se importasse, eu ia ler um soneto. Agradeço. Deixa cá ver agora cá. Ai, pera cá, já é. Isto foi, a ver se... isto foi a olhar um retrato antigo. Olhar um retrato antigo. Não sei se meu, já nem me lembro. É assim, é um soneto, como eu disse. Se entrando no retrato, a sobrancelha destoa da harmonia de um passado e o brinco pendente de uma orelha dorme tranquilo em estojo acolchoado, se a cadeira ali nova agora é velha e a névoa do peitilho foi bordado, nesse tempo que em pouco se assemelha ao tempo que hoje em dia nos é dado, não quer dizer que a vida tenha sido inútil e perversa ou desfocada do retrato só visto e nunca lido. Por quem da vida saiba a senha errada, terei apenas eu sobrevivido para ler tal silêncio em voz calada. Não tem nada a ver, para não. Não tem nada a ver, nada. Não tem nada a ver. É quase uma dualidade. Mas é mesmo uma dualidade, é mesmo. Tanto que eu costumo dizer, quando eu escrevo para mim, não posso estar a escrever para elas. Não tem nada a ver. Nada a ver. E o que é que... A fonte é a mesma, sabe como é? O sentido é o mesmo. É descobrir o sentido da vida, descobrir o sentido de viver. E é o mesmo. Porque com as crianças, sei lá, eu posso olhar para um chão e outro dia diziam-me assim, numa escola ali ao pé da Figueira da Foz, aqui não há nada, senhora, aqui não há história nenhuma, estás sentado em cima de uma. Que era uma grande viga de pinheiro bravo. Lá está, cada coisa tem uma história para contar. E depois, a partir daí, nasceu logo a história. Foi diretora da revista Pais, entre 1990 e 1993. O que é que procurou, neste período específico, transmitir aos pais? Nessa altura, foi realmente dar voz aos pais, aos filhos, e que eles percebessem que tinham uma revista, que naquela altura não havia, quase. Depois apareceu uma outra, mas naquela altura não havia muitas, e foi abrir uma publicação mensal para os problemas dos pais e dos filhos. Quer dizer, para ali, sei lá, para o convívio ameno e a harmonia entre os pais e os filhos. Foi chamar a atenção para todos os todos os pequenos acontecimentos de um dia-a-dia que podem unir os pais e os filhos, chamar a atenção, porque muitas vezes as pessoas passam ao lado das coisas e não reparam. Eu tenho pouca mania de fazer reparar, porque como eu reparo, gosto que reparem também. Sei lá, isso às vezes dá assim coisas estranhíssimas, mas foi. Costuma dizer-se que a nossa passagem pelo mundo, ou na nossa passagem pelo mundo, dever-se-á plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. A Maria Alberta já vê assim isso tudo já. E muito mais. Já vive bem com a vida. Vive muito bem com a vida, muito bem com a vida. Acho sempre que eu devo ter tanta coisa para fazer que nem 3 vidas davam, mas isso é uma outra coisa, isso é uma outra história, não é? Aguardamos algum livro seu para breve, a publicação de algum novo livro? Para breve, tenho 8 pensados, só estou à espera de ter um bocadinho. Como é possível ter 8 livros pensados? Isso é uma coisa que me ultrapassa. Não, sabe o que é? É que de vez em quando
penso numa coisa e depois assim, estudava um livro, deixa-me assentar. Eu sento um título, uma coisa qualquer. Põe no outro também. Põe no outro, quer dizer, vou assentando as coisas e depois digo assim, mas agora, às vezes ponho 2 ou 3 títulos, não, isto dá 1. Depois vou fazer. Neste momento tenho 8 temas que eu adorava tratar. Além de gostar de escrever um livro ainda, isso tem que ter um tempinho meu, só meu. Sem andar de escola em escola, falar com os alunos, isso não. Que é para fazer um livro assim, que é tão maluco, que até eu já sei uma coisa que eu vou dizer, é que me lembro de nascer, que é impossível, como se sabe, não é? É impossível. Mas eu acho que me lembro. Maria Alberta. Quer dizer, todas as coisas. E vai, é um livro que abrange várias coisas. Esperamos então que faça esse livro para que possamos lê-lo. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa, foi um prazer conversar consigo. Muito obrigada. Muito obrigada também a si por estar connosco. Já sabe que pode entrar em contacto connosco através do e-mail, que é o entrenos@univ-ab.pt. Obrigada, até ao próximo programa.